Olá, muito bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã, que esse seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas espirituais e materiais também. Nós tivemos a alegria de estudarmos o livro de Levíticos, concluímos ontem, mas nessa manhã nós estamos dando início ao estudo de mais um livro, o livro de Números. O livro de Levíticos enriqueceu muito a minha experiência espiritual com meu Deus. Como pude perceber que o meu Deus é um Deus santo e Ele espera que eu viva nesse patamar, nesse nível de santidade. Mas nessa manhã, nós estamos começando aqui o estudo do livro de Números. Acredito que será uma jornada fantástica para cada um de nós. Da mesma forma como nós nos levantamos a cada manhã, 27 manhãs no livro de Levíticos, para que nós pudéssemos estudar a cada manhã um capítulo da palavra do Senhor, eu quero pedir a Deus que no livro de Números também Ele esteja conosco em toda essa jornada. Que em cada capítulo nós possamos sentir as mãos de Deus guiando e conduzindo a nossa vida. Que o nosso entendimento seja aberto pelo Espírito Santo para que nós possamos compreender nas linhas e nas entrelinhas o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Tendo a certeza de uma coisa, e Deus espera que os seus filhos possam ser instruídos. E Ele espera que cada um de nós também possamos colocar em prática na nossa vida o que nós iremos aprender nessa jornada a cada manhã. Por isso peço a você, se você tiver um amigo, um familiar, alguém do trabalho que também tenha o mesmo propósito que o nosso de estudar um capítulo da Palavra do Senhor, eu vou ficar muito agradecido se você também puder compartilhar e tenha certeza que é uma forma de nós podermos também levar as pessoas a crescerem em Jesus Cristo. Quero aproveitar esse momento para que nós possamos aqui refletir no livro de Salmo, capítulo 62, o verso 8. Veja as palavras do salmista Davi. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo capítulo 62, o verso 8. O apelo do rei Davi é que nós nos aproximemos de Deus e abramos o nosso coração. Nós precisamos confiar mais no Senhor, em colocarmos nas suas mãos as nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que Deus venha ser o nosso auxílio, para que Ele batalhe as nossas guerras. Com essas palavras, eu quero convidar você, então, nesse momento, a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Números, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. A versão grega do Antigo Testamento, da Septuaginta, que foi traduzida do hebraico, que tem como nome No Deserto, devido ao recenseamento que nós nos deparamos logo no primeiro capítulo, a Septuaginta deu o nome de Números. Esse livro, na verdade, traz como base todos aqueles que saíram do cativeiro do Egito e passaram com vida no Mar Vermelho. Deus estava preparando um povo para que eles pudessem tomar posse da terra de Canaã. Ele sabia dos desafios e dos outros povos que estavam ali em Canaã. Mas como o Senhor tinha prometido a Abraão, a Isaque, e assumiu a aliança com eles e dar uma terra que mana leite e mel, Deus estava agora organizando. Ele era o comandante, ele era o capitão do exército. Ele estava então preparando os seus soldados para que pudessem estar a postos e tomar a terra prometida, para que eles pudessem viver ali uma vida efetiva no Senhor. O livro de Números, no capítulo 1, no verso 1, usa a expressão no primeiro dia do segundo mês. Isto é, no primeiro mês, um mês após a construção do tabernáculo, Deus convoca Moisés para que ele possa entrar ali na tenda da congregação, para que Deus pudesse trazer as orientações que ele deveria levar para a nação de Israel.
Dá para se compreender logo no início do livro de Números que a ênfase, quem é o autor desse livro, é o próprio Deus. É ele que toma a iniciativa para convocar Moisés a entrar na tenda da congregação para que possa receber dele as orientações para levar a nação de Israel a seguir os seus propósitos. Capítulo 1, verso 2, Deus usa como base a família. Ele queria que cada família pudesse estabelecer os seus líderes. Era a melhor maneira para que pudesse discipular aqueles que eram menores. Era a estratégia de Deus para alcançar a terra que ele tinha prometido aos seus pais. De cada casa, homem por homem, deveria estar alistado no exército para que pudesse enfrentar as batalhas para a conquista da terra prometida. De 20 anos para cima, todos deveriam se alistar e estar comprometidos para que pudesse defender a nação de Israel e conquistar a terra que Deus prometeu a Abraão e a Isaac. Aqui vai uma curiosidade que nós encontramos aqui no livro de Números, no capítulo 1. Todos os nomes que no final ou começam com El, eles sugerem a ideia de Deus. Aqui há uma figura apontando para o futuro que Deus mesmo iria ser o libertador da nação de Israel. A nação de Israel deveria confiar na aliança, na promessa e na palavra de Deus, acreditando que em Jesus Cristo ele traria libertação para todos os seus filhos, todos aqueles que crescem nele. Portanto, o nome Natanael, veja que termina com El. Emanuel também termina com El, sugere a ideia de Deus. E esse nome estaria interligado com a pessoa de Deus e, consequentemente, é a ideia que se arremetia para o futuro da vinda do Messias para ser o libertador do povo do Senhor. O livro de Números, capítulo 1, verso 46, diz o seguinte: todos os contados foram 603.550. Esse número, apenas Josué e Calebe não morreram no deserto. Todas essas pessoas perderam as suas vidas no deserto. Eles não confiaram na palavra do Senhor. Na conquista de Jericó, eles deixaram de crer no que Deus estava pedindo para eles poderem fazer e acabaram crendo nas suas próprias crenças e acabaram morrendo pelo deserto. Apenas a tribo de Levi não foi contada nesse censo, mas todas as outras tribos foram contadas nesse censo do verso 46. Como nós podemos ver no verso 47, a tribo de Levi ela não foi contada como sendo uma tribo militar. Deus separou essa tribo exclusivamente para trabalhar para ele no santuário terrestre. Eles eram responsáveis pelo louvor, para orientar a respeito das leis e de muitas outras atividades que aconteciam dentro do ritual do santuário. Mas nós podemos ver que da tribo de José saíram Efraim e Manassés. Foram os dois filhos da esposa que ele teve no Egito. Portanto, era contado como sendo duas tribos distintas, Efraim e Manassés. A tribo dos levitas, como nós já falamos, era uma tribo que deveria ser tratada à parte, ela não poderia ser contada com os fins militares. Eles foram usados exclusivamente para trabalhar e servir para Deus no santuário. E não foram contados nem mulheres, crianças, idosos ou enfermos. Apenas os homens com 20 anos para cima, com saúde, que tinham condições de poder servir de uma forma militar para defender e conquistar a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Observe no capítulo 1 do livro de Números, o verso 50, que Deus traz uma ênfase à tenda do testemunho. Ele é como se fizesse uma mudança no nome. É onde estava a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos é a essência do caráter de Deus. Os levitas deveriam cuidar desse ambiente. Eles não poderiam permitir que nenhuma pessoa se aproximasse ali. É por isso que eles estavam acampados ao redor da tenda do testemunho, porque Deus tinha falado que aqueles que se aproximassem da tenda do testemunho sem a sua permissão, eles perderiam as suas vidas. Os levitas acamparam ao redor da tenda do testemunho para impedir que qualquer pessoa estranha ou alguma pessoa desapercebida entrasse na tenda do testemunho e perdesse a sua vida. O livro de Números, capítulo 1, verso 53, a Bíblia, Deus traz mais uma vez à nossa memória a ênfase da sua santidade.
Israel não deveria profanar o que era santo. Toda vez que um ser humano age de uma forma banal com o que é sagrado, ele acaba sofrendo as consequências das suas ações. Deus queria mais uma vez levar os israelitas a entenderem que o tabernáculo era o lugar sagrado, santo, porque ele fazia a sua morada ali. E os israelitas deveriam ter esse respeito, ter essa compreensão. Nós, nesta manhã, ao concluirmos aqui o primeiro capítulo do livro de Números, nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus santo. Ele espera que os seus filhos lhe vejam dessa forma. Nós precisamos olhar para o nosso Deus não com medo, mas nós precisamos amá-lo na sua santidade. O que nós temos que fazer a cada dia é nos aproximarmos dele, clamarmos por ele, nos colocarmos nos seus braços. E a santidade de Deus irá realmente inundar a nossa vida. Nós precisamos, como um povo que Deus um dia preparou para a conquista da terra de Canaã, nos dias em que nós estamos vivendo também, nós precisamos estar organizados, preparados para enfrentarmos os últimos dias do planeta Terra. O último grande conflito que se dará nessa terra. Tendo a certeza que Deus estará à nossa frente, porque Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. Ele pede para que cada um de nós nos preparemos nesse momento buscando a Ele com todo o nosso coração. Nós precisamos deixar de lado aquilo que é impureza, que é pecado, que nos afasta do Senhor, que podemos em algum momento ser considerado como sendo uma noda na nossa vida, mas o que nós temos que fazer nessa manhã, nesse momento, é abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele faça morada dentro da nossa vida. Vivendo dessa forma, certeza que nós também, como a nação de Israel, conquistou a terra de Canaã, pela fé em Cristo, pelo poder de Deus, nós teremos a alegria de conquistar pelo poder do Senhor e estar com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós abrimos o nosso coração para Ti. Nós entregamos a nossa vida para que o Senhor possa conduzi-la por completo. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.